Não apertou, parece. Quer botar o cabinho direto? Os P2 tudo. Eu posso te ver, eu posso te ver, e uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado, e o que antes era. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Boa noite. Que Deus possa te abençoar nesse tempo, em todo momento. Eu quero te convidar, meu irmão, você, para iniciar esse culto, a fechar os seus olhos. Eu quero te convidar a apresentar o seu coração perante o Senhor. Quero te convidar a apresentar a sua vida, os seus anseios, desejos, perante ao Deus que é Criador de todas as coisas, que é o nosso Pai, que nos dá a oportunidade de estarmos com Ele nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós queremos clamar a Ti, Senhor. Nós clamamos, Pai, porque reconhecemos que carecemos do Senhor, e nós nos alegramos de ter a oportunidade de estarmos neste lugar para adorar ao Teu nome, para render ao Senhor louvores, honra, graça. Em todo tempo nós queremos clamar ao Senhor para que o Senhor possa ministrar vida sobre nós, Pai. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deste de estarmos na Tua casa, porque nós reconhecemos o grande privilégio que é poder adorar a um Deus que é Criador de todas as coisas e podermos nos render ao Senhor, Pai. Mas nós queremos também, Espírito Santo de Deus, render as nossas vidas a Ti, os nossos corações, os nossos anseios, os nossos desejos. Espírito Santo de Deus, nós nos rendemos porque reconhecemos que é anseio e desejo do nosso coração estarmos aqui, porque por graça o Senhor nos atraiu para este lugar e nós respondemos a esse chamado, Pai. Por isso nós nos rendemos ao Senhor e clamamos, Espírito Santo de Deus, que a Tua presença possa nos inundar com a Tua vida, e que em nome de Jesus possamos cultuar ao Senhor, celebrando ao Deus da nossa salvação, Pai. Esse é o nosso desejo, Espírito Santo de Deus. Esse é o nosso anseio, Pai. Nós ansiamos mesmo por estar na Tua casa, Senhor, e por render a nossa vida ao Senhor em todo o tempo, Jesus. Amém, Jesus. Esse é o nosso clamor, ó Pai. Amém. E amém. Você pode se colocar de pé para que junto cantemos o hino de número 36, que é o hino que nos convida a nos apresentar ao Senhor com um desejo de estarmos com a nossa vida, com o nosso coração rendido ao nosso Pai Celestial. Então vamos juntos declarar isso nesse tempo. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por mim morreu. Bendito seja esse sangue que nós ali venceu.
espinhosa coroa que Jesus por nós levou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto amor. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue faz, Senhor. Alva ainda mais que a neve, alva ainda mais que a neve, se neste sangue lavado, ó meu Jesus, ficarei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos tua luz, tu não somente perdoas, purificas, ó Jesus, lavas de todo pecado. Que maravilha de amor, a nós mais alvos que a neve o teu sangue faz, Senhor. Ainda mais que a neve, alva ainda mais que a neve, se neste sangue lavado, ó meu Jesus, ficarei. Você pode colocar a mão no seu coração nesse tempo? Pai, nós reconhecemos, Deus, que somos pecadores e carecemos da sua graça, Pai. Nós carecemos mesmo do Senhor, porque sabemos que muitas vezes durante a nossa semana, durante o nosso cotidiano, nós pecamos contra o Senhor, nós pecamos contra os nossos irmãos, nós pecamos muitas vezes até mesmo contra nós mesmos, contra aquilo que nós acreditamos, e nós queremos nos render nesse tempo ao Senhor e clamar: Senhor, lava-nos com a sua graça, lava-nos, purifica-nos com o seu poder, Pai. Porque nós reconhecemos, Deus, que muitas vezes pecamos por falar algo, por deixar de falar algo, e também pecamos por deixar de viver como o Senhor deseja que nós vivamos, Pai. Por isso nós nos arrependemos, porque reconhecemos, Pai, que a Tua Palavra nos convida a rendermos os nossos corações e sermos verdadeiramente perdoados pelo Senhor, Pai. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós queremos clamar nesse momento, Pai. Lava as nossas vidas, purifica os nossos corações, nos dê liberdade para em todo tempo celebrarmos ao Senhor, Pai. Nós não estamos aqui pelos nossos méritos, mas estamos aqui por aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Por isso, Espírito Santo, purifica os nossos corações, lava as nossas vidas e nos ensina a viver para glorificar ao Senhor em todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus que oramos, Senhor. Amém. Se você puder, meu irmão, abra a palavra de Deus no Salmo de número 100. Salmo de número 100, conforme diz a palavra do Senhor, a partir do verso 1, diz assim: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria,
Entrem na presença do Senhor com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, e Ele nos fez, e somos dele, somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça, e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Eu quero te convidar a ler esse último versículo comigo, afirmando e tendo esse coração, esse desejo de celebrar ao Senhor nesse tempo de louvor e de culto. Então eu quero te convidar a ler, se você puder acompanhar o que está na tela, para lermos todos na mesma versão. Eu quero te convidar a ler isso comigo. Vamos juntos? 1, 2, 3. Porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Olha para o irmão que está do teu lado, dê um abraço nele e diz: meu irmão, o Senhor é bom. Nós estamos aqui pela bondade do nosso Deus, nós louvamos a Ele, estamos celebrando pela bondade do nosso Deus. Então que seja esse o nosso desejo ao louvarmos ao Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Declare: te agradeço, meu Senhor.
te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem nos dado, por todo o cuidado que o Senhor tem com as nossas vidas. Digno és de glória e louvores. Levante sua mão. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos.
consagramos todo o nosso ser, tudo que somos, tudo que temos a Ti. Porque não há outro Deus, não há outro Rei, não há outro como Tu e jamais haverá. Não há ninguém e jamais haverá que possa entregar a sua vida por amor a nós. Por isso é que Te adoramos e bendizemos o Teu nome, porque reconhecemos que sem Ti não somos nada. Nós reconhecemos isso. Por isso nós queremos mesmo Te adorar, queremos Te coroar, porque o Senhor no nosso lugar usou uma coroa de espinhos, sofreu muito por amor a nós. Por isso, o mínimo que nós podemos fazer é consagrar a nossa vida a Ti, é entregar tudo que somos, tudo que temos a Ti. Neste momento, querido, você possa trazer ao altar do Senhor os seus dízimos e as suas ofertas com alegria, porque esse amor foi por você. E hoje você tem o privilégio de estar na casa do Senhor adorando, porque esse amor te alcançou. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. ministramos o louvor. Ministramos a Ti, Deus, o nosso louvor, a nossa gratidão. Nós queremos mesmo, Pai, Te adorar com tudo o que temos. Queremos Te adorar, Pai. Obrigado porque o Senhor nos recebe da forma que nós estamos e o Senhor nos transforma. Por isso, renova mesmo o nosso coração, renova mesmo a nossa mente. Queremos sair daqui de uma forma diferente, porque nós acreditamos que quando estamos na Sua presença, nós não somos mais o mesmo.
Então, Deus, fala aos nossos corações, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, recebe essas ofertas que possam ser mesmo usadas para a expansão do Teu reino. Nós queremos mesmo, Pai, que outras pessoas conheçam esse amor. Por isso, Deus, sustenta as nossas vidas e fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. 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 Você pode se assentar, meu irmão. Quero chamar as nossas crianças para estarem aqui. Amém, queridos, estenda as suas mãos, vamos orar por eles. Pai, nós queremos mesmo, Senhor, abençoar a vida das nossas crianças, das nossas pré-adolescentes. Nós queremos clamar mesmo, Espírito Santo de Deus. É tempo deles desenvolverem na graça, no poder do Senhor, na vida do Senhor em todo tempo, e nós as honramos nesse tempo, Pai. Nós as abençoamos nesse tempo, porque reconhecemos que o próprio Jesus declara que delas é o Rei dos céus, Pai. Por isso nós, como igreja do Senhor, louvamos ao Senhor pela vida de cada uma delas, Pai. E nesse tempo nós queremos abençoar para que no cultinho que eles terão, possam também aprender a palavra do Senhor e crescer no conhecimento da graça do Senhor, Pai. Por isso nós queremos clamar para que o Senhor possa abençoar a vida da Amanda, abençoar também o ouvido de cada uma delas, para que em todo tempo elas possam aprender do Senhor, e que seja um tempo de crescimento, assim como nós teremos aqui também, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Aleluia, gente, que bênção, que bênção podermos estar juntos para celebrar ao Senhor, para meditar na palavra do Senhor, para desfrutar da graça do Senhor nesse tempo. Como é bom podermos estar na casa do Senhor, como é bom podermos desfrutar desse tempo de alegria e vida naquele que é o nosso Senhor e nosso Salvador, amém? Você se sente feliz de poder celebrar ao Senhor? Eu, junto com a Amanda, junto com a Malta, né, junto com a gente, nós estávamos esse final de semana numa conferência, num tempo que chama Encontrando de Jovens Nacional, então a área nacional da igreja, faz um grande encontro, e fazia alguns anos que não se fazia esse encontro. Antigamente a gente já teve encontros nacionais de mais de 1.000 pessoas, então pós-pandemia foi o primeiro, e fomos muito abençoados naquele lugar. Então várias coisas aconteceram, e Deus ministrou muito no nosso coração. Alguns também estavam em viagem. Eu estava acompanhando a viagem do Dayan e da Mirna lá para a cidade de Lins, onde tem um pastor amigo. Que coisa boa podermos viajar, mas nós também temos momentos difíceis, momentos alegres, momentos tristes. Nós temos, como durante a semana compartilhei com os irmãos, o nosso irmão Mateus perdeu a sua tia durante essa semana. E quando nós nos reunimos aqui como igreja, nós lidamos com essas várias perspectivas. Nós lidamos com momentos felizes, de cansaço, de angústia, momentos de tristeza, momentos alegres, mas nós nos reunimos para celebrar ao mesmo Senhor e para sermos abraçados pela mesma mesa do Senhor Jesus. Então a mesa do Senhor, ela nos coloca sobre um mesmo ambiente, que é um ambiente de graça, onde nós não conseguimos lidar com os momentos de tristeza, de angústia, e também não sabemos muitas vezes como lidar com os momentos felizes que temos. Por isso eu quero te convidar nessa noite, meu irmão, a abrir a palavra do Senhor comigo no texto de Mateus, capítulo de número 18, e eu quero convidar os irmãos a meditarem comigo sobre como Jesus desenvolve a perspectiva do reino de Deus. Então esse é o tema que eu quero conversar um pouquinho com os irmãos nessa noite, sobre como nós lidamos com
o reino do Senhor, e eu tenho sido ministrado um pouco sobre isso, e nós, como igreja, precisamos constantemente crescer nesse conhecimento. Então, Mateus 18, a partir do verso número 1. Mateus 18, a partir do verso número 1, diz assim a palavra do Senhor: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram a ele: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas, se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria lhe amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé lhe o fizer tropeçar, corte-as e jogue-as fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o olho lhe fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno. Pula comigo para o verso número 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei eu perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus então respondeu: eu digo a vocês, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, agarrou-lhes e o começou a sufocá-los, dizendo: pague-me o que me der. Então o seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou, dizendo: tende paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a sua dívida. Quando os outros servos, companheiros deles, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que lhe havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e lhe disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor lhe entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão.
E aí pula para mim, mais uma vez, para o verso de número 20, nós encerramos na última parábola, do verso de número 20, no primeiro versículo, diz assim: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. E ele combinou de pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-lhes para a sua vinha. Capítulo 20, versículo de número 3. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça, e lhes disse: vão trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados, e lhe perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o tempo todo? Porque ninguém nos contratou, respondeu-lhes eles. E ele lhes disse: vocês vão e trabalhem na minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você concordou em trabalhar comigo por 1 denário. Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último, o mesmo que dei a vocês. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja, porque eu sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros. Amém. E os primeiros serão os últimos. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Como nós somos honrados, Deus, de podermos aprender com a palavra do Senhor. Como somos honrados de podermos desfrutar da palavra do Senhor, Pai. Nesse tempo nós clamamos como sua igreja, para que o Senhor possa ministrar a nós da vida, da alegria e do desejo de, em todo tempo, vivermos na perspectiva do reino do Senhor para nós. Esse é o nosso desejo nesse tempo como sua igreja, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu tenho pensado e tenho sido ministrado pelo Senhor há algum tempo sobre como nós lidamos com o serviço, ou com a mordomia, ou com a nossa vida, na perspectiva do reino do Senhor, porque como nós já temos conversado desde o começo do ano, e tem sido tema de alguma das minhas pregações aqui, o Senhor Deus tem o desejo de que nós cresçamos nele, desenvolvamos a nossa vida, e aprendamos como igreja, primeiro, a amar ao Senhor, e a servir ao Senhor, e também a amar as pessoas, a igreja, ao mundo, e servir as pessoas, a igreja, ao mundo, assim, com tudo que temos, de forma profunda, intensa e em todo tempo. E pensando sobre isso, e desenvolvendo, e pensando sobre a perspectiva de que para vivermos nesse ambiente, nós precisamos aprender sobre o serviço, nós precisamos ressignificar na nossa mente as perspectivas pelas quais nós vivemos. E quando nós olhamos para o que Jesus descreve sobre a perspectiva do reino dos céus, eu não sei se em você causa a mesma contrariedade do que nós vemos do mundo.
Porque os 3 textos que nós lemos, e na semana que vem nós continuaremos com mais outras 2 histórias sobre essa perspectiva, os 3 ambientes que Jesus descreve a partir do capítulo 18, no primeiro ele diz: olha, entenda uma coisa, o reino dos céus não é na perspectiva de meritocracia ou de autoridade mundana, porque nós muitas vezes criamos na nossa mentalidade que os maiores do nosso tempo são aqueles que têm mais dinheiro, mais idade, mais conhecimento, mais recursos, mais oportunidade na vida. Mas Jesus inverte essa lógica logo de primeiro e fala: olha, vocês não entenderam nada do que eu disse para trás, porque se vocês tivessem entendido o que eu disse atrás, vocês também compreenderiam o que eu estou dizendo nesse ambiente. Vocês compreenderiam que a pergunta que vocês estão fazendo não faz o menor sentido para mim. Porque muitas vezes, e um dos discípulos do capítulo um pouco mais para frente, também no texto de Lucas, vai perguntar e vai dizer: Jesus, olha, eu gostaria que o Senhor me colocasse na direita. A mãe dos filhos de Zebedeu, junto com os filhos de Zebedeu, tentam convencer Jesus a contrariar essa lógica do reino de Deus. E quando nós olhamos nas perspectivas do reino, sobre sermos servos de um rei eterno, eu comecei a pensar sobre como, se nós não entendermos a perspectiva correta do reino dos céus, nós teremos a tendência, como cristãos, de construir um reino com o nome de igreja, ou com o nome de reino dos céus, mas que será um reino semelhante aos nossos próprios padrões e a nós mesmos. E aí nós criamos uma igreja que já não se parece com o reino dos céus, na perspectiva daquilo que o Senhor deseja que nós vivamos aqui, trazermos o reino dos céus para cá, e nós criamos um reino que se parece com a gente. E aí, se a gente tem as crises, ou se a gente gosta de uma ou de outra coisa, nós vamos fazer um reino para nós mesmos. E a palavra de Deus é bem clara ao dizer que no reino de Deus não existe como, não tem a possibilidade de nós sermos ou de vivermos os nossos princípios humanos, ou a nossa mentalidade humana. Por isso nós precisamos aprender com Jesus que Ele determina, ou o que Ele estabelece como o reino dele. E eu quero começar um pouco fora da ordem, para que nós consigamos encerrar no primeiro ponto. Mas, primeiramente, no verso 18, a partir do verso 21, Jesus começa a contar uma nova história. Foi a segunda parábola que nós lemos. E na segunda parábola que nós lemos, Jesus ele fala sobre um servo impetuoso. Não sei se esse é o título que está na sua Bíblia, mas Jesus ele começa a contar uma parábola para os seus discípulos e diz: olha, existia um homem que tinha uma dívida impagável. Preste atenção como Jesus constrói esse texto. Jesus disse que ele devia muitos quilos de prata, uma quantia muito grande de prata, e ele não tinha condição de pagar. E aí então o seu senhor, ao chamar aqueles que estavam devendo para fazer o acerto, ele chama esse servo, e vendo que ele não tinha condição de pagar, ele disse para ele: olha, então vem você, sua mulher, seus filhos e tudo o que você possui vão ser vendidos para que possam ser paga a dívida. Imagina você nessa situação, você com uma dívida que é uma dívida impagável. Eu não sei quantos aqui têm essa condição, mas olhando para a nossa realidade, se nós tivéssemos uma dívida de R$1 milhão, nos dias atuais, com os preços das coisas atualmente, creio que nenhum de nós conseguiríamos pagar. Nós teríamos que falar: Deus, eu vou ter que vender vou ter que vender minha casa, vou ter que vender minha família, vou ter que vender todo mundo para pagar a dívida. Era essa a perspectiva desse servo. E Jesus começa essa parábola da mesma forma que ele começa outra parábola, mediante um questionamento dos discípulos. Os discípulos questionam a Jesus,
quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão? Até 7 vezes. Gente, 7 é um número alto, né? Às vezes a gente não quer perdoar nenhuma vez, quanto mais 7. E aí Jesus olha para ele e fala: olha, o que você está pensando da vida? Você imagina que 7 é um número muito grande, mas eu digo para você que você precisa perdoar o seu irmão até 70 vezes 7. Eu fico imaginando a nossa cara se fôssemos nós que estivéssemos em frente de Jesus, Jesus estivesse falando essa coisa para nós. Nós com um irmãozinho que às vezes pega no nosso calo, ou um irmãozinho complicado, difícil, que a gente tem que perdoar, e Jesus está falando para a gente, ele fala: Jesus, olha, eu estou na sexta. Eu fico imaginando a cabeça de Pedro ao perguntar. Provavelmente eu perguntaria se eu estivesse próximo da sexta. Eu falo: Jesus, olha, eu estou aqui na minha cabeça, eu estou na 6ª vez. Jesus, é 7 vezes? Porque aí na 8ª eu já posso matar. Na 8ª eu já posso acabar com o serviço. Então, Jesus, é 7 vezes. E aí Jesus diz: olha, não é isso, você não entendeu. Jesus então começa a contar a parábola. Ele diz: olha, tinha alguém que tinha uma dívida impagável. E é interessante que muitas vezes nós não nos colocamos nessa história, mas Jesus está falando sobre a mim e sobre a sua situação. Nós, mediante ao nosso Deus, nós tínhamos uma dívida impagável. Nós estávamos todos irrestritamente condenados ao inferno. Nós estávamos todos, por conta do pecado e da nossa natureza, condenados a ardermos no lago de fogo. Mas a palavra de Deus nos diz que por compaixão, assim como foi com esse servo, o texto diz que esse servo implorou, ele pediu, e o texto descreve que o servo, o seu senhor, teve compaixão dele e cancelou a sua dívida. E ao cancelar a sua dívida, o texto diz que ele saiu, porque ele foi liberado para ir. E nós que estamos em Cristo, tínhamos uma dívida que era impagável, e que Deus, por sua graça, tirou a dívida que estava sobre nós e nos derramou a graça que nos dá a oportunidade de vivermos para a glória de Deus. Agora nós já não somos mais mortos pela dívida, ou nós não somos mais aqueles que devemos pagar a dívida, porque a dívida foi paga em Cristo. Mas aí Jesus continua contando a história. Ele diz para o Pedro e para nós, ele está falando: olha, Pedro, mas o reino dos céus é o entendimento de que você não conseguiria pagar a sua dívida era uma dívida impagável, mas que muitas vezes você cobra das pessoas o pagamento de uma dívida que é muito menor da que foi perdoada de você. E aí Jesus, na minha mente, eu volto no começo do texto: o reino dos céus é como um rei que desejava cobrar as contas. Jesus está falando sobre o reino dos céus, e ao nos ensinar nessa noite, Ele está dizendo: olha, o reino dos céus é um reino onde nós só entramos nele por graça, mas é um reino que nós entramos nele por graça e pela graça de Deus, mas nós devemos também, depois de termos essa dívida cancelada, aprendemos a em todo o tempo manifestar a graça de Deus. E aí Jesus inverte a nossa primeira lógica, porque muitas vezes nós não nos colocamos nesse mesmo patamar. Muitas vezes nós chegamos na igreja, nós estamos neste lugar, nós somos: Deus, olha, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma boa pessoa, eu sou alguém que segue a lei, eu sou alguém que cumpre os mandamentos, eu sou alguém que dá dízimo, eu sou alguém que está na igreja. Mas Jesus, tem alguém lá fora, meu vizinho. Jesus, tem gente ao meu redor que são pessoas más, eles merecem a condenação. E muitas vezes nós agimos como condenadores daqueles que nós deveríamos manifestar a graça. E aí Jesus está olhando na perspectiva de Pedro, e na pergunta, respondendo a pergunta de Pedro, ele está dizendo: Pedro, entenda uma coisa, você não foi chamado para manifestar juízo, você não foi chamado para manifestar condenação na vida das pessoas,
porque o reino de Deus é o reino de um só Senhor, e só Ele pode nos condenar, e Ele decidiu ter compaixão de nós. E por ter decidido ter compaixão de nós, agora Ele também nos ensina a vivermos da mesma forma como Ele viveu. Então o reino dos céus é como alguém que entendeu que no senhorio de Cristo foi perdoado pelos seus pecados, e agora é fácil aprender, ou é possível aprender a perdoar. Que muitas vezes custa, mas muitas vezes nós não queremos entrar neste caminho de custo. Nosso pecado custou a vida de Jesus, e muitas vezes nós não queremos caminhar um pouco mais com o nosso irmão para perdoá-lo, para derramar graça, para derramar favor de Deus sobre ele. E aí Jesus encerra essa primeira parábola no verso de número 34, 35, ele diz: irado, o seu senhor entregou-lhes aos seus torturadores, até que lhe pagassem a dívida. Assim também fará o Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração aos seus irmãos. E aí Jesus complica a nossa vida. Eu tenho falado isso algumas vezes, vocês sabem que eu costumo usar essa linguagem. Jesus muitas vezes complica a nossa vida. Jesus, na maioria das vezes, não facilita a nossa vida ao sermos cristãos. Porque seria fácil, pensa comigo, se Jesus dissesse para nós e falasse: olha, se a pessoa fizer a 8ª vez, você pode matar. Manda ela para a condenação. Mas Jesus, ao trazer essa primeira parábola que nós estamos pensando, ele nos ensina que o reino dos céus é um reino de graça, onde os filhos da graça aprenderam a manifestar graça. Então o reino dos céus não é o reino da graça, onde os filhos da graça aprenderam a manifestar condenação, mas o reino dos céus é um reino de graça, onde os filhos da graça aprenderam a também manifestar graça. E aí Jesus, no final do verso, ele fala: olha, se eu e você, meu irmão, não perdoarmos aqueles que têm feito coisas diariamente conosco, ou têm tentado contra o nosso coração, ou têm nos feito pecar, ou têm nos deixado magoado, irado, uns irmãos que têm nos feito pecar, se nós não os perdoarmos, nós também não seremos perdoados pelo Pai que está no céu. Então, nós precisamos entender essa primeira perspectiva. O reino dos céus é o reino de filhos e filhas que foram alcançados pela graça de Deus, e agora também manifestam a graça de Deus, mesmo para aqueles que não merecem, porque nós também não merecíamos. Ai de nós se fôssemos nos segurar nos nossos méritos, ai de nós se fôssemos segurar naquilo que nós podemos fazer. Esse é o primeiro ponto, que é a primeira parábola, a parábola do verso 22 me ensina. E aí Jesus, continuando nesse ambiente, contando algumas outras coisas, ele vai para a parábola do capítulo 20 de Mateus, e ele continua dizendo, ele fala: olha, pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Eu não sei quantos de vocês já tiveram raiva desse texto, mas eu por algum tempo já tive raiva desse texto, que eu ficava pensando na minha cabeça e falava: Deus, como é injusto essa lógica, que eu estou aqui gastando a minha vida, e a gente tem a tendência de ler esse texto dessa forma. Eu leio esse texto riscando e marcando, e olhando esse texto, eu fico: Deus, como que o Senhor é o dono da vinha, é o dono da seara, é o dono do trabalho, e sai às suas para pegar trabalhadores, e pega um logo às 7 da manhã, e às 7 da manhã o Senhor pega e combina e fala: olha, vão lá que vocês receberão um denário, e o denário naquela época é o correspondente a um dia de vida para uma família, então é o correspondente para manter a sua família por um dia. Então hoje, se você
converter na moeda atual, os pesquisadores vão dizer que o salário mínimo do Brasil deveria ser 6.135, foi o dado do final desse ano, um salário mínimo para uma família brasileira de 2 filhos, então um casal e mais 2 filhos deveria ser R$6.135. Se você dividir isso por 30, é um dia de serviço que Jesus está dizendo, para manter a família naquele tempo. E olhando para essa perspectiva, Jesus começa a contar essa parábola para os seus discípulos. Ele está dizendo, olha, teve o senhor da vinha, ele foi lá buscar um homem, e ele buscou lá as pessoas, logo pela manhã, depois ele voltou às 9, depois ele voltou ao meio-dia, depois ele voltou às 15, depois ainda não feliz de ter voltado todos esses horários, ele voltou às 5. Gente, esse trabalho termina às 6, para que eu vou voltar às 5? O cara vai fazer em 1 hora de serviço? Mas Jesus, contrariando as nossas lógicas, contrariando as nossas mentalidades, Ele deixa claro para nós, que o reino de Deus, não é movido pela nossa própria justiça, ou pelo nosso próprio senso de justiça. Porque se primeiro nós não podemos condenar as pessoas, nós precisamos agir com graça com aqueles que foram agentes de mágoa ou de crise no nosso coração e nos machucaram, e nós precisamos perdoar. Numa segunda perspectiva, nós precisamos entender que como servos e servas do Senhor, nós só temos um único Senhor, e Ele é justo à sua própria maneira, e não justo à nossa própria mentalidade. Porque na nossa mentalidade, nós diríamos que Deus é injusto. Porque é injusto Deus nos fazer sofredores, porque é injusto nós sermos servos do Senhor, nós estando na igreja, nós vivermos uma vida com Deus, é injusto nós passarmos por dificuldade, é injusto nós passarmos por crise, mesmo estando na igreja todo domingo, toda terça-feira, mesmo estando na casa de Deus, é injusto. Mas na mentalidade do reino, padrão de justiça não é para que nós alcancemos, mas tudo que passamos na vida é para que nós sejamos formados à medida de Cristo. E a Bíblia vai dizer que Deus não poupou o seu próprio Filho de se doar, de se entregar para viver mediante os propósitos dele. E aí Paulo, em Filipenses 2, ele eleva um pouco mais o patamar para nosso ambiente. Ele diz, olha, tende em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque Ele era Deus, Ele era o único que podia se livrar, estabelecer a sua própria justiça, mas Ele não ousou, por usurpação, por força, ser igual a Deus, mas antes Ele se humilhou. E aí Jesus, ao trazer esse ponto para nós, essa segunda parábola, Ele diz, olha, muitas vezes, você vai tentar viver pela sua própria justiça, e a sua própria justiça vai te deixar insatisfeito na vida. Muitas vezes, o grande problema do cristão não é que ele não vive uma vida com Deus, mas é que ele está tentando medir a sua vida pela sua própria ótica de justiça. Porque aí ele pode considerar que aqueles que chegaram depois, precisam estar depois da fila, de receber as bênçãos. E o que Jesus destaca de forma muito clara, existe muita gente no ambiente cristão que deixa o coração ser pego pela inveja, o coração ser pego pelas seduções da insatisfação, porque acham merecedores de algo que o seu irmão não deveria ter nesse momento. Preste atenção no que Jesus está dizendo. Jesus está olhando para aqueles homens e Ele diz, olha, vocês estão olhando, e Jesus conta toda essa parábola, Ele vem fazendo esses pagamentos. Eu fico imaginando que essa é a nossa mentalidade também, muitas vezes. Se o patrão começasse a pagar de trás para frente, nós já ficamos pensando, olha, deu 1, vai dar 1,25 e vai subindo, né? Vamos subindo, chegando aí. Aí no meu salário vai ser o salário. Aí Jesus está dizendo, e aquele homem ao ficar insatisfeito, Jesus olha para ele e diz, não foi isso que eu combinei com você? Não foi isso que era necessário para que você sustentasse a sua família, para que você
vivesse a sua vida de forma digna. E o interessante é que Jesus não tirou daquelas outras pessoas o direito, daqueles que trabalharam menos, o direito de sustentarem a sua casa. E Jesus, ao igualar o nível de trabalho, Jesus está dizendo: olha, mesmo vocês tendo trabalhado menos, eu, como Senhor, em generosidade, em amor, eu suprirei as necessidades da sua casa. Mas muitas vezes na nossa mentalidade cristã egoísta, no nosso reino, que muitas vezes nós construímos para nós mesmos, nós olhamos para Jesus e falamos: Jesus, que injustiça você está cometendo comigo. Nós precisamos entender que no reino de Deus, de um primeiro ambiente, nós somos alcançados pela graça e devemos manifestar graça. Num segundo ambiente, nós somos alcançados pela generosidade de Deus e precisamos aprender a estar satisfeitos na vida com Deus, porque senão o nosso coração será pego da insatisfação demoníaca de achar que porque fazemos algumas coisas para Deus, de porque servimos ao Senhor, nós somos mais merecedores do que aqueles que estão ao nosso lado. E aí nós faremos os nossos ambientes de escadinha na igreja, e falamos: não, olha, Deus, esse ano nós agimos pensando se Deus fosse um Papai Noel, com as crianças, e aí nós inconscientemente fazemos a mesma pergunta que o Papai Noel faz para toda criança: você se comportou esse ano? Porque se você se comportou, você vai ganhar o melhor presente. Se você se comportou médio, você não vai ganhar um presente tão bom não. Mas se você não se comportou, não vai ter presente para você. E muitas vezes, nós como cristãos, por não entendermos a lógica do reino dos céus, nós vamos com os nossos irmãos e irmãs, tentando tabelar a nossa vida e a vida dos nossos irmãos, e o que achamos que merecemos, e o que achamos que os nossos irmãos merecem. E aí nós deixamos a inveja tomar conta do nosso coração, quando o nosso irmão é abençoado. Quando alguém do nosso lado recebe uma bênção que às vezes nós estávamos pedindo há tanto tempo, e a pessoa recebe primeiro. Ou quando alguém é agraciado com algo, e nós ficamos às vezes esperando, e aí nós falamos: Deus, o Senhor abençoou da direita, da esquerda, mas eu não fui atingido. E muitas vezes, na nossa lógica egoísta, nós vivemos uma forma contrária ao reino dos céus. E o reino dos céus é um reino onde Deus manifesta a sua graça, a sua generosidade, a sua vida e a sua justiça de forma irrestrita. E em todo tempo alcança o nosso coração. Mas aí Jesus me faz voltar para a primeira parábola que nós lemos. E a primeira parábola, se num primeiro momento Deus nos deseja que nós vivamos a graça, nós manifestamos essa graça que nos alcançou, e que nós também aprendamos a, em todo tempo, entendermos a generosidade de Deus, a justiça de Deus, e não deixarmos que o nosso coração seja tomado pela inveja. Jesus nos dá um caminho para isso, quando Ele diz que o reino dos céus é semelhante ou é igual a uma criança. E aí o Senhor muda um pouco a perspectiva, coloca uma criança no meio deles e diz: olha, eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Entenda algo. Ontem o bispo Marcos Garcia ministrava no encontro, ele diz algo muito interessante. Ele diz: olha, o reino é das crianças, não dos infantis. Então você precisa entender que eu não estou falando sobre criança no sentido de infantilidade, mas Jesus, ao nos trazer a perspectiva do reino dos céus e de que nós devemos nos converter como uma criança, Ele termina esse verso a partir do verso número 6, e Ele diz: mas se alguém
fizeram alguma delas pecaram, verso 4 diz: portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quando Jesus traz para nós que nós precisamos viver pela sua graça, precisamos manifestar a sua graça, precisamos entender a generosidade cristã, entender a justiça de Deus e não deixar sermos pegos pela inveja, Ele nos deixa esse caminho de vida cristã, e Ele diz: olha, entenda uma coisa, se vocês não aprenderem a serem humildes, se vocês não aprenderem a serem humildes como estas crianças, vocês não entenderão a essência do reino dos céus. E um pouco mais para frente, no capítulo número 22, no verso número 8, Jesus fala a mesma coisa. Ele diz: olha, se vocês não aprenderem a serem humildes como as crianças, e aí naquele texto ele completa um pouquinho mais, ele diz: olha, pois todo aquele que se exalta será destruído, será humilhado, mas todo aquele que a si mesmo se humilhar, esse será exaltado. E nós temos a tendência, virou um jargão do nosso tempo, virou meme, virou várias coisas do nosso tempo, dizendo que Deus está dizendo para nós que os humilhados serão exaltados, e o texto não diz isso. O texto não diz que aqueles que passam diversas humilhações aí no mundo vão ser exaltados. O texto não diz isso. Mas o texto, e Jesus, ao dizer que nós devemos ser iguais crianças, ele diz: olha, se aquele que se exaltar será humilhado, mas todo aquele que a si mesmo se humilhar. Então não é você ser humilhado pelo mundo, porque muitas vezes nós somos humilhados pelo mundo sem a gente querer. Às vezes o mundo bate na gente de forma natural e a gente apanha sem nem saber de onde vem a pancada. E aí às vezes a gente fica com essa lógica, ou com esses memes de internet, dizendo: olha, não, eu estou sendo humilhado, mas Deus vai me abençoar e vai me exaltar. Mas a Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia diz que se você entender a lógica do reino de Deus e aprender que nós somos chamados pelo Senhor não a manifestarmos juízo, não a manifestarmos a nossa lógica de justiça, não a manifestarmos a nossa lógica dizendo: olha, não, você pode, você não pode ganhar, você tem que ganhar tanto, você não tem que ganhar tanto. Mas se você aprender a entender que você é servo de Deus, você aprender e entender que no reino de Deus só existe um Senhor, e se você aprender a si mesmo se humilhar, você aí sim será exaltado. E humilhação é a única perspectiva, ou em uma vida de humilhação, de rendição, de contrição, de derramamento, é a única perspectiva que um cristão que é pautado pelo reino dos céus deve viver a sua vida. Porque se nós deixarmos, nós somos muito bons em manifestarmos o nosso direito. Nós somos muito bons em manifestarmos os nossos desejos. Nós somos muito bons em manifestarmos a nossa força. Mas Jesus nos ensina que nós precisamos aprender a manifestar a nossa humildade. Que nós precisamos aprender a manifestar a nossa contrição, a nossa rendição e o nosso entendimento da perspectiva do serviço cristão. Jesus não nos chamou para um reino de muitos senhores. Jesus não nos chamou para um reino onde nós podemos nos pensar ou imaginar que nós seremos senhores. Mas o reino de Deus é um chamado para que nós entendamos que existe somente um Senhor e nós somos seus servos. Nós somos aqueles que renderam as suas vidas a Ele. E nós somos aqueles que viveremos a graça, a exaltação, a vida, o propósito do Senhor sobre nós, se nós aprendermos a nos humilharmos. E aprendermos a nos humilharmos, me lembra do texto de Filipenses. Coloca para a gente, Dante, Filipenses 2, que eu quero ler com os irmãos. Filipenses 2:5. E o texto da palavra do Senhor diz assim: tende em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Pode passar. Que mesmo existindo nas formas de Deus,
não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pode passar. Pelo contrário, ele se esvaziou e, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e até a morte de cruz. Como igreja, nós não nos reunimos neste lugar para manifestar os nossos direitos. Nós não nos reunimos neste lugar para manifestar os nossos desejos. Porque seria muito interessante se nós chegássemos na igreja e falássemos: Deus, olha, derrama o seu poder para cumprir os meus desejos, porque eu tenho desejos maravilhosos e eu desejo que vai acontecer. E aí nós tratássemos Deus como um gênio da lâmpada, que todas as vezes que nós chegássemos no domingo, Ele manifestaria a sua graça sobre nós, ou Ele manifestaria as bênçãos sobre nós. E Deus é bom. Como lemos no começo, Deus nos abençoa da forma sobremaneira. A graça, a generosidade de Deus, a vida de Deus nos alcança. Se nós fôssemos elencar os milagres de Deus, a graça de Deus sobre nós, nós temos muitos motivos de graça, de alegria, de rendermos louvores ao Senhor, mas é por graça e não pelo nosso direito. Então o reino de Deus é um reino onde nós precisamos aprender que nós não estamos aqui pelo nosso direito, mas nós chegamos aqui pela graça de Deus. E nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Antes de tudo, Ele mesmo se esvaziou, e sendo obediente, Ele obedeceu até a morte de cruz. Quantos nós estamos dispostos a sermos semelhantes a Jesus? Quantos nós estamos dispostos a, no dia de amanhã, ou no dia de hoje, quando sair daqui, ao invés de manifestarmos condenação às pessoas, quantos nós estamos dispostos a manifestar graça na vida das pessoas? Ao invés de manifestarmos a nosso preceito de justiça, porque nós não entendamos que Deus é um Deus generoso, que Deus é um Deus gracioso, que é um Deus que em todo tempo tem cuidado de nós, e que nós possamos orar nesse tempo, meu irmão. Porque muitas vezes na nossa mentalidade, ao olhar para esses textos de Jesus, nós agimos como se ainda não fôssemos cristãos. E muitas vezes nós somos tentados diariamente contra isso. Quantas vezes você teria motivos e teria um monte, se eu pedir para você escrever o quanto de vezes que alguém te fez pecar, ou quanto de você precisou, teve vontade de matar alguém, talvez você teria assim uma lista grande. Fala: Deus, a lista talvez não caberia uma folha, frente e verso. Quantas vezes você achou que Deus estava sendo injusto com você, ou que você achou que Deus deveria agir da forma como você agiria, na sua perspectiva de justiça? E quantas vezes você se esqueceu de ser humilde perante o Senhor? Quantas vezes você se esqueceu de se apresentar neste lugar entendendo que só existe um Senhor, e esse Senhor escolheu não nos condenar, porque Ele poderia nos fulminar, Ele poderia fulminar a nossa vida pelos nossos pecados, pela nossa dureza de coração, pelas nossas crises, mas Ele escolheu enviar Seu Filho para nós. E o que lembraremos daqui a pouco, o memorial da ceia, ele nos remete exatamente a isso. Deus poderia, por seu poder e força, exterminar a raça humana, exterminar a minha e a sua vida, e pela sua santidade, Ele com certeza faria isso, porque Ele é santo. Mas Ele decidiu manifestar graça, compaixão, amor, e nos aceitar, ainda que imperfeitos, para que nós possamos ser transformados à medida que nos relacionamos com Ele. Então precisamos entender que nós não fomos fulminados pelo Senhor, que era o nosso mérito, por não sermos, ou por não recebermos o castigo que mereceríamos. Nós precisamos e devemos aprender em todo tempo a viver uma vida em relação às outras pessoas com humildade.
com mansidão, com graça, com vida, com a vida que Deus manifesta a nós em todo tempo. Eu quero orar por você nesse tempo, meu irmão. Feche os seus olhos, eu quero te convidar a orar comigo. E eu quero te convidar a apresentar o seu coração perante o Senhor. Às vezes, seu coração ainda por muitas vezes é um coração duro. Às vezes ainda as suas perspectivas muitas vezes são contrárias àquilo que Jesus nos ensina. Muitas vezes o seu ego, a sua natureza tem prevalecido a natureza de Cristo sobre nós. Mas eu quero te convidar mesmo, meu irmão, a nos rendermos ao Senhor nesse tempo. Nos rendermos ao Senhor e clamarmos para que a graça dEle possa ministrar vida sobre você. Transformação sobre o seu coração. Pai, perdoa-nos, Deus. Porque muitas vezes nós não agimos na perspectiva do Senhor para nós. Perdoa, Deus, porque muitas vezes nós somos egoístas, Senhor. Que muitas vezes nós agimos com o nosso coração endurecido e nós queremos agir de forma que o Senhor não agiria. Perdoa-nos, Deus, porque muitas vezes, mesmo sendo filhos do seu reino, nós não manifestamos o seu reino na vida das pessoas. Perdoa porque muitas vezes nós somos filhos desse reino de amor e de graça, nós ainda assim escondemos a graça dos nossos irmãos que precisam ser perdoados. Muitas vezes nós queremos manifestar o nosso padrão de justiça e condenar as pessoas. Quando o Senhor nos ensina que nós precisamos manifestar o padrão do Senhor de graça, de compaixão, de ternura, de mansidão, de humildade. Pai, perdoa porque muitas vezes isso nos torna cegos da nossa própria realidade. Perdoa porque isso nos torna cegos da nossa própria realidade em relação ao Senhor. Porque o Senhor é santo e muitas vezes nós somos tão sujos. Muitas vezes nós deixamos por pequenas coisas nosso coração se macular, nosso coração se sujar, e nós queremos pedir perdão ao Senhor. E nós reconhecemos que nós não estamos neste ambiente como filhos e filhas do Senhor pelos nossos méritos, mas é pela graça do Senhor, Pai. E a Tua graça nos ensina a nos esvaziar. Tua graça nos ensina a abrir mão de nós mesmos, dos nossos próprios direitos egoístas. E Espírito Santo de Deus, eu quero mesmo clamar a Ti, Pai, para que o Senhor possa ministrar da Sua vida sobre nós, do Seu poder sobre nós, e que em todo tempo o Seu amor possa conduzir o nosso coração nesse momento, Pai. Nós clamamos mesmo sobre isso, Jesus, crendo no Teu Espírito Santo, e crendo na presença do Senhor sobre nós, Pai. Em nome de Jesus que oramos, Senhor. Amém. E amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Quem chama as crianças, por favor? Enquanto as crianças se achegam para que juntos celebremos a ceia do Senhor, quero te convidar a abrir comigo a palavra do Senhor no texto de 1 Coríntios 11. 1 Coríntios, capítulo de número 11.
1 Coríntios, capítulo de número 11. A partir do verso número 23. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou do cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Nós estamos nos preparando para a ceia do Senhor, meus irmãos. Como oramos, a ceia é um lugar de esvaziamento. A ceia é um lugar onde nós aprendemos a abrir mão dos nossos méritos e nos dispomos à graça do Senhor. Nesse tempo eu quero convidar um casal que normalmente não está junto, né? Porque a dona Conceição congrega em outra igreja. Mas que bênção poder estar aqui. Eu quero convidar a dona Conceição e seu Isaías para nos ajudarem nesse tempo de ceia, aqui na frente. Eu quero te convidar, meu irmão, para que você, mediante aquilo que nós já fomos instruídos na palavra de Deus, as crianças também já foram instruídas sobre isso, do seu curtido, do seu tempo de escola, de tempo de aprendizado. Eu quero te convidar a entender a perspectiva da graça de Deus. A Bíblia fala que o Senhor nosso Deus, Ele, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou do pão. E depois de ter dado graças ao Senhor, Ele o partiu e disse que este é o corpo dele que estava sendo derramado por mim e por você. Então, a ceia, o memorial da ceia, não é pelos nossos méritos, mas é pela graça de Deus que derramou do seu corpo por mim e por você, pela mim e pela sua vida. Então você não se achega nessa mesa pelos seus méritos, mas é pelo mérito de Cristo, pela graça de Cristo que foi derramada a nós. Por isso eu quero convidar o seu Isaías e a dona Conceição a nos ajudarem nesse tempo. Mas a Bíblia também fala que o Senhor Jesus, Ele toma do cálice e Ele dá graças a Deus. Ele diz: olha, esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. O sangue de Jesus foi derramado naquela cruz pelos meus e pelos seus pecados. E a palavra de Deus nos diz que quando, mesmo que em meio às dificuldades, aos pecados que muitas vezes nós cometemos, quando nós confessamos, nós somos lavados por esse mesmo sangue. Se de um lado nós somos convidados a comer do pão, por esse corpo que é derramado, nós somos também convidados a beber do cálice, por esse sangue que é derramado pela mim e pela sua vida. Não é pelo meu nem pelo seu mérito, não é pela minha ou pela sua capacidade de sermos bonzinhos, não é pela minha ou pela sua capacidade de sermos as melhores pessoas do mundo, mas é pela graça de Deus. E pela graça de Deus nós somos convidados a participar desse tempo. Eu quero te convidar, meu irmão, a se colocar de pé. Enquanto o Ministério de Louvor estará ministrando no coração dos irmãos, quero convidar você nesse tempo a orar com esse irmão que está ao teu lado. Dê a mão para essa pessoa que está ao teu lado. Dessa vez eu não vou fazer você sair e andar por todos os lugares, não. Mas eu quero que você dê a mão para essa pessoa que está ao teu lado. E eu quero que nós juntos como igreja, você abençoe esse seu irmão. Você declare mesmo sobre ele da graça do Senhor.
participamos deste tempo. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas. Quando ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Pai, que privilégio, Deus, nós temos de podermos participar da ceia do Senhor com os nossos irmãos, Pai. Nós queremos neste tempo, como sua igreja, abençoar esse irmão que está ao nosso lado, declarando da tua bênção, do teu poder, e Espírito Santo de Deus, renovando a alegria, o favor, a graça do Senhor sobre os nossos irmãos também, Pai. Por isso nós abençoamos esse nosso irmão que está ao nosso lado e queremos declarar da vida e da alegria do Senhor sobre ele também, Pai. E alegres, felizes, cheios da tua graça, nós também queremos participar desse tempo juntos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos a Ti, Pai. Amém, Senhor. E amém. Aleluia, meus irmãos. Nós podemos vir à mesa do Senhor. Como nós sempre falamos, as crianças vêm primeiro, voltem para os seus lugares, depois nós instruímos e vamos também o restante. Podem vir. A cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue
Agradeça a Deus por esse tempo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque é por sua graça, Pai. Obrigado porque nós somos convidados para essa mesa que o Senhor mesmo prepara para nós. Pai, obrigado porque isso nos é como um marco, como um memorial daquilo que viveremos na eternidade contigo também. Pai, nós aguardamos por esse tempo, mas enquanto esperamos, nós continuamos a caminhar e a celebrar e a viver e resplandecer a sua graça. Obrigado, Deus, porque é seu favor sobre nós, Pai. Obrigado, Deus, porque a sua vida sendo manifestada a nós nesse tempo, Pai. Nós nos alegramos por isso, Deus. Celebramos ao Senhor neste tempo, Deus, em todo momento. Você pode declarar que você é livre nesse momento. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Isso possa nutrir os nossos corações em todo o tempo. Amém, meus irmãos? Pode se assentar por um instante. Quero dar um único aviso, né, específico. Você amanhã receberá o boletim de forma online. Se você estiver na terça, você também receberá ele físico, ou você também poderá compartilhar dele todas as informações do discipulado, dos estudos e todas as demais coisas estarão lá presentes. Eu quero só dar um único aviso. No mês de junho, como comentamos no mês passado, nós teremos nosso mês de aniversário, né? Esse mês é o mês de aniversário de igreja. Nós completamos aqui em Amparo 123 anos como igreja metodista em Amparo. Então é motivo de muita alegria. E tentei trazer o pastor Kleber junto com a sua esposa para ter um tempo conosco, não consegui, mas o pastor Kleber me prometeu que ele virá daqui um tempinho, e ele mandou um dos seus discípulos, né, um casal de pastores que caminha com ele há muito tempo, que é a pastora Vanessa e o pastor Reginaldo, para estarem conosco. Eu não sei quantos lembram, mas no ano passado teve uma música que foi feita para oferta missionária regional. E aí tinha uma banda tocando, os dois que estavam tocando e cantando a música, quem fez é o pastor Reginaldo, e quem estava cantando era a pastora Vanessa junto com eles. Eles são pastores em Guará e estarão conosco. Então no sábado daquele final de semana nós teremos um tempo com casais, especificamente com casais, durante o sábado. Então separa essa data, no dia 22, se eu não me engano, ou 21, eu não sei qual que é o sábado, qual não é, mas é no sábado, dia 22. E no domingo nós teremos nosso culto de celebração. Além disso, nós teremos o culto de recepção de novos membros. Então, se você deseja ser recebido, nós temos algumas pessoas sendo preparadas para serem recebidas como membros. Alguns serão batizados. Nós ainda estamos na logística, né? Porque nós usávamos a casa da Dona Ida. A piscina estava sempre disponível para a gente, mas agora nós estamos nessa logística de como nós vamos fazer para batizar o povo. Mas vai dar certo, nós vamos avisando. Mas então se prepare para isso. Se você deseja ser batizado, ser recebido como membro, me procure. Então nós teremos esse tempo. Além disso, outro aviso que eu lembrei, eu sempre esqueço de avisar, né? Mas para os juvenis, para os jovens, em outubro,
novembro, grande encontro. Novembro, nós teremos o grande encontro de jovens, será em Sumaré, na Estância Árvore da Vida. Se você desejar ir, nós teremos o encontro, o grande encontro da quinta região já foi o encontro, né, os últimos que nós tivemos para quase 1000 pessoas, né? Então, nós temos uma expectativa muito grande de jovens e juvenis da quinta região estando reunidos, celebrando ao Senhor num tempo extraordinário. Então, que você possa se preparar também para esse tempo. Procure a Amanda. A Amanda, além de ser a presidente da Agência Malta, né, que é a agente de juventude da Confederação, ela também é a vice-presidente da mesa de jovens na quinta região. Então ela tem todas as informações, tudo que você precisa, como faz para parcelar e tudo mais. Então nós podemos também aproveitar esse tempo. Eu quero te convidar a se colocar de pé, meu irmão. E antes de encerrarmos, nós faremos um tempo de clamor ao Senhor. A Beth pediu oração pela Wanda e também pela sua filha Dani, que estão hospitalizadas. Wanda? Amém. Então vamos orar pela vida da Wanda. Mais algum pedido? Não? Algum pedido de oração específico? Talíbia está pedindo pela vida do João Paulo e da Márcia, Dona Conceição. Glória a Deus. Vamos orar para que Deus... Eita Deus, que bênção. Vamos orar por isso também, em nome de Jesus. E vamos orar, se você lembrar de algum outro pedido, eu quero colocar a vida também da Vanessa e do William, que a Marilene tem acompanhado. Tem sido um casal que tem passado por bastante dificuldades, problemas de saúde. Então que você possa orar também pela vida deles, orar por aqueles nossos irmãos que se recuperam, orar por aqueles que aguardam cirurgias e colocar mesmo as nossas vidas perante o Senhor. Amém? Levante um clamor sobre isso também. Pai, nós, como sua igreja, queremos clamar ao Senhor, Pai. Nós clamamos pelos nossos irmãos que estão passando por dificuldades, por necessidades, por crise. Pai, nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer, para transformar realidades. Nesse tempo nós oramos pela vida da Wanda, pela vida da Dani. Oramos pela sua situação lá hospitalizada, porque sabemos que o Senhor é poderoso para agir sobre ela, Pai. Também, Deus, clamamos sobre a vida do esposo da Sônia, que tem passado por diversas questões de saúde. Em nome de Jesus, derrama a tua presença sobre ela, sobre a vida da Vanessa, do William. Também, Deus, Espírito do Guaraci, que ainda espera essa cirurgia. Também, Espírito do Tiago, em nome de Jesus, Pai. Derrama a sua graça, libera mesmo essa oportunidade de cirurgia, Pai. Clamamos, Deus, sobre a vida do João Paulo, que está naquela situação preso, em nome de Jesus, que ele possa ser transformado pelo Senhor. Abençoamos também, clamamos sobre a vida da Márcia, que seus problemas de saúde possam ser solucionados. Também, Deus, sobre a vida da Conceição, em nome de Jesus, Pai. Cuida mesmo da sua visão, da cirurgia que ela fará. Em nome de Jesus, nós queremos clamar por aqueles nossos irmãos que têm passado por problemas de saúde, por problemas financeiros, por problemas na área emocional, por problemas na área relacional. Em nome de Jesus, nós sabemos, Deus, que o Senhor é poderoso para agir sobre toda e qualquer situação. Por isso, em nome do Senhor Jesus, venha mesmo com o seu poder e com a sua graça, Pai. Nós lembramos também de orar pela vida da Emily, do Luiz, que sofreram com essa questão da casa. Nós clamamos em nome de Jesus. Continua a usar, abençoar neste tempo, Pai. Nós clamamos em nome do Senhor, Pai. Guarda mesmo as nossas casas, guarda mesmo os nossos familiares, guarda os nossos amigos,
Guarde aqueles que ainda não conhecem o Senhor, para que nós, como teus filhos e filhas, possamos apresentar ao Senhor, aos nossos irmãos, amigos, familiares, Pai. Guarda, Deus, as nossas vidas, Pai. Que ao sairmos deste momento, a Tua graça possa guardar os nossos corações. Que a Tua presença possa inundar o Teu poder sobre nós. E que em nome de Jesus, Pai, essa semana possa ser uma semana onde manifestamos a vida do Senhor em nós. Onde cumpramos o propósito do Senhor de irmos e fazermos discípulos de todas as nações pela graça do Senhor que é manifestada a nós. Por isso, Pai, nós clamamos, Espírito Santo de Deus, guarda, vivifica, transforma, purifica e em todo tempo fortalece as nossas vidas no poder do Senhor, Pai. E em nome de Jesus que nós oramos, clamando pelas nossas vidas, pelas nossos familiares, pelos nossos amigos, pelas pessoas que convivem conosco. Em nome de Jesus que nós oramos, crendo no poder do Senhor, Pai. Amém e amém. Recebamos a bênção do Senhor. Que o ousado amor do nosso Deus e Pai, que a maravilhosa graça de Jesus, e que a comunhão, a consolação, o andar diário com o Espírito Santo possa estar e permanecer sobre nós. Que, meus irmãos e minhas irmãs, nós possamos ser consolados, abençoados, vivificados e fortalecidos pela paz do Senhor, e que a paz do Senhor possa guardar os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que isso possa gerar em nós vida, alegria e sustento em todo o tempo que clamamos. Amém e amém. Declare isso sobre a vida do seu irmão, querido. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz.